avalia recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Ontem, os dois perderam os cargos por decisão da mesa diretora da Câmara, mas por motivos diferentes. Eduardo Bolsonaro por excesso de faltas e Alexandre Ramagem por ter sido condenado na tentativa de golpe. Ambos estão morando nos Estados Unidos. O filho de Jair Bolsonaro viajou em março e chegou a articular sanções contra autoridades brasileiras. Alexandre Ramagem, por sua vez, fugiu pela Guiana em setembro, em meio ao julgamento do STF, que o condenou a 16 anos de prisão. Fugiu antes de saber qual era a definição do STF. Afonso Marangoni está por aqui para trazer mais informações a respeito dessas cassações. Bom dia, Marangoni. Sim, bom dia, Carla, Sheila e Megali, todos que nos acompanham nessa sexta-feira. E agora, então, já toma posse os suplentes, né? O suplente de Alexandre Ramagem é o deputado federal Dr. Flávio, que é veterinário, e ele afirmou que vai se exonerar do cargo de secretário estadual de Agricultura do Rio de Janeiro para assumir esse mandato. E o missionário José Olímpio vai ficar na cadeira deixada por Eduardo Bolsonaro, ele que retoma uma vaga na Câmara de forma definitiva após 2 mandatos. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, afirmou ontem que a bancada do partido vai tentar recorrer contra a decisão da mesa diretora da Câmara, que cassou então esses 2 mandatos. De acordo com o parlamentar, ainda não se sabe como esse recurso será feito, mas a equipe jurídica da bancada irá estudar quais medidas podem ser tomadas. Vamos acompanhar um trechinho do que ele falou? Estou reunindo agora com a parte jurídica do nosso partido para avaliar as possibilidades de todos os recursos. É uma decisão lamentável, onde a gente vê mandato parlamentar conquistado pelo escrutínio secreto, pelo voto popular, ser cassado sem que o plenário da Câmara delibere sobre isso. Pois é, mas nem toda a cassação passa pela análise dos deputados. E como é o caso aí do Alexandre Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, em que cabe apenas declarar a perda do mandato. Isso já há jurisprudência bem sedimentada no Supremo Tribunal Federal. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou sobre essa cassação pelas redes sociais e disse que não está nos Estados Unidos por opção. Vamos ver. Existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção. Eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Pois é, o Eduardo Bolsonaro também disse que vai continuar sendo a mesma pessoa. Vamos acompanhar. Eu tenho a certeza que eu fiz o certo e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para cassar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve juntos. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Uma informação importante, apenas o Alexandre Ramagem vai ficar inelegível. Já o Eduardo Bolsonaro teve o mandato declarado vago por ato administrativo, em razão do acúmulo de faltas às sessões da Câmara, né? O que não suspende a elegibilidade. Portanto, neste momento ele segue elegível, podendo, inclusive, disputar eleições, mas como ele está nos Estados Unidos, né, isso não é possível. E também existem, né, investigações, inquéritos contra ele, que a depender do avanço, aí sim podem torná-lo inelegível, mas não por este caso agora. No caso do Ramagem, a condenação criminal foi transitada em julgado e é isso que acarreta, portanto, essa suspensão dos direitos políticos. A gente vai acompanhar agora como fará o PL, que recurso será esse que eles pretendem apresentar, se será a própria Câmara dos Deputados, a própria mesa diretora, ou se vai recorrer ao judiciário, né, gente? Olha, dificilmente qualquer recurso do PL prosperará, pelo menos não deveria prosperar, porque estamos diante aí de pelo menos 2 passinhos rumo a algum tipo de normalidade nessa casa legislativa brasileira. O primeiro, o Ramagem é um criminoso condenado, um golpista, tentou dar golpe de Estado, foi condenado pela última instância da justiça brasileira, fugiu como um rato, como um coelhinho assustado,
fugiu para os Estados Unidos, nos Estados Unidos fez provocações, participou de lives com outros foragidos da justiça. Quer dizer, alguém tinha dúvida de que não havia a menor condição de esse cara seguir atuando como deputado? E não é nenhuma questão de moralidade e bom senso, é uma questão de determinação da justiça. O STF determinou a cassação de Ramagem, fim de papo. Quanto a Eduardo Bolsonaro, é um lunático que viajou aos Estados Unidos para tentar sabotar de toda forma o Brasil, não conseguiu. Diz aí que valeu a pena, que conseguiu produzir consequências práticas. Conseguiu produzir consequências práticas contra ele, contra o pai, contra a própria direita brasileira. Né? De fato, ele produziu essas consequências. Ele diz que valeu a pena. Mas não foi nem por isso, não foi nem por essa sabotagem contra o Brasil que Eduardo foi cassado. Deveria. Mas ele foi cassado por faltas. Ele não comparece ao trabalho. Ele é mantido pelo Estado brasileiro e não comparece. Está no regimento. Aliás, não está nem no regimento da casa. Está na Constituição. Fim de papo. Não há como você contestar essas duas cassações. Uma por determinação da Justiça, Supremo, determinação você pode até discutir, mas cumpra-se. E a outra pelas regras da casa. Eduardo Bolsonaro não trabalha como deputado. Por que deveria continuar deputado? Está livre para continuar fazendo o que queira fazer nos Estados Unidos. Ainda é um homem livre no Brasil. É um réu, mas não foi julgado ainda. Pode voltar se quiser. Né? Pode circular e continuar fazendo, já que ele acha que está sendo super bem sucedido. Continue a fazer o que está fazendo aí nos Estados Unidos. Mas não dá para continuar sendo deputado sem comparecer à Casa Legislativa. Aquilo é um parlamento, onde se parla, onde se conversa, onde se negocia, onde se circula. Não dá para ser deputado à distância. Não existe home office no parlamento brasileiro, a não ser em tempos de pandemia em que não estamos, graças a Deus. Mas é